Os espaços florestais, ou seja, o conjunto dos matos e as florestas propriamente ditas, constituem cerca de 70% do território de Portugal continental. Basicamente, o tipo de ocupação que a Bacia do Paiva também assume. Estes espaços são absolutamente determinantes face ao conjunto de serviços que prestam ao homem, desde logo, desde que sejam bem geridos e se mantenham em equilíbrio. Para isso, é determinante uma gestão integrada destes espaços. Se verificarmos as condições e características destes espaços, os seus relevos acentuados, solos pobres e esqueléticos, se virmos que a dimensão agro-silvopastoril em termos de gestão está praticamente abandonada em todo o território, também aliado à fragmentação da propriedade, uma vez que estamos numa área de minifúndio, este conjunto de características, por sua vez, em combinação com um ambiente atmosférico adverso, condições climatéricas complexas, tornam a situação, de facto, muito difícil de ser gerida e, no seu conjunto, o que se verifica é um aumento da perigosidade de incêndio e, portanto, a sucessão de incêndios anos após anos. Estamos aqui num ecossistema florestal, essencialmente um pinhal, que notamos que é largamente também a espécie dominante na bacia hidrográfica do Paiva, e seja pinhal ou eucalipto, tudo o que seja monocultura vai criar uma diminuição da biodiversidade. Vemos que aqui no substrato herbáceo e arbustivo há uma reduzida diversidade e uma capacidade de suporte depois também em relação a outras espécies, designadamente a nível de mamão-fauna. Mas um aspecto importante é que um tipo de floresta deste género é pouco resistente a fenómenos de perturbação, essencialmente o fogo. O facto de termos esta mancha tão homogénea acaba por dificultar-nos diretamente na gestão das florestas, mas indiretamente vamos ter impacto nas nossas linhas de água. Isto porque, por um lado, quando falamos em vegetação heterogénea, estamos a falar também de sumidouros de nutrientes que acabam por absorver os nutrientes resultantes e que possam até mesmo ser excedidos da prática agrícola e pecuária, mas por outro lado também estamos a falar de situações em que, sendo mantas tão extensivas de eucalipto, potencia a ocorrência de incêndios florestais, incêndios esses que vão de forma direta influenciar a qualidade das nossas massas de água. E esse é um aspecto que nós temos de ter em consideração e que em Portugal, infelizmente, e designadamente aqui na Bacia do Paiva, apesar de ter sido percorrida por fogos relativamente extensos, não tem sido feito, que é a chamada estabilização de emergência e a recuperação pós-fogo. O que é que isso é? Portanto, sabendo que existe uma elevada perda de solo, o que nós temos que fazer é tentar reduzir a velocidade de escoamento. Portanto, criar uma série de barreiras, designadamente com os troncos ardidos, ao longo das curvas de nível, criar todo um conjunto, sei lá, de faxinas, portanto, inclusive a própria preparação do solo em terraços, quebrando a própria impermeabilidade do solo. 60% da perda de solo dá-se no primeiro inverno após o fogo. Isto é, nós não podemos fazer de intervenções passado 3, 4 anos no sentido de minorar esses problemas, porque realmente os fenómenos erosivos já aconteceram com grande intensidade alguns anos antes. Portanto, tem que ser uma intervenção muito rápida e, por outro lado, essa intervenção também tem que procurar diminuir a afluência de sedimentos, a influência do solo que vai escorrendo ao longo das encostas para o interior das linhas de água. Para inverter este ciclo, é absolutamente necessário que se trabalhe ao nível da escala da paisagem. De facto, as monoculturas de eucalipto e de pinheiro bravo, tão importantes
em termos económicos e para as coletividades que ainda aqui vivem e se sustentam nestes habitats, constituem por si, num ambiente de grande perigosidade, um fator de desequilíbrio que tem potenciado que pequenos incêndios se venham a desenvolver em incêndios de grandes dimensões. A diversificação da floresta com espécies autóctones e também aliada à gestão dos espaços para que sejam multifuncionais, aumentando de facto as áreas de pastagens, os sistemas agro-silvopastoris, a agricultura, permitirão no seu conjunto que estas florestas se tornem mais resilientes e com isto prestem verdadeiros serviços de ecossistema a toda a humanidade. A Bacia do Paiva muito beneficiará de uma intervenção à escala da paisagem que tenha como estrutura principal o corredor ecológico da sua bacia e onde se diversifiquem as espécies com espécies autóctones no sentido de tornar também mais resiliente as florestas de toda a bacia. Podem ser intervenções mais locais, mas a soma dessas intervenções mais locais para uma escala regional ou mesmo nacional permite claramente ter uma abrangência de uma rede destas estruturas verdes e azuis que vem reforçar o aumento da biodiversidade, reforçar a conservação, mas também a potenciação dessa biodiversidade e, por outro lado, também os diversos serviços, no caso da Bacia do Paiva, quer ao nível dos serviços de produção, quer também ao nível dos serviços culturais, como os ligados ao recreio e lazer, mas também não menos importante é a questão dos serviços de regulação, como os serviços ligados ao risco de cheia, ao risco de incêndio ou ao risco de erosão ou de adaptação às alterações climáticas, permitindo uma cogestão e, portanto, uma gestão ao nível da bacia hidrográfica muito mais holística e um planeamento muito mais sustentado dessas mesmas áreas.